Olá, mais um vídeo dessa nossa série onde eu passo instruções para a transcrição de uma série de livros de registros de prisioneiros no Fundo Chefia de Polícia no Arquivo Público Mineiro. Finalmente chegamos ao último campo da documentação, mas é um campo extremamente complexo. Quem já tem contato com a documentação, quem já está transcrevendo, já está trabalhando em nosso projeto, já deve ter passado por alguma dificuldade na hora de transcrever ou anotar informações contidas nesse campo. Como não sei se vocês tiveram esse trabalho de anotar, mas eu fiz essa contagem antes de gravar esse vídeo, somente para este campo, né, outras anotações, há 46 colunas, 46 variáveis possíveis de se anotar informações em nossa planilha. Então vejam a complexidade, o tanto de informações que eram preenchidas ali. Tudo aquilo, né, que a autoridade policial não conseguia anotar em outros campos, e ela percebia e ela sentia a necessidade de que isso devia estar anotado no registro daquele prisioneiro, eles recorriam a esse campo, a esse espaço ali nesses livros, que está designado como outras anotações. Ok? Só uma outra informação também, dos 30 registros, 31 registros que eu separei para explorar aqui todas essas possíveis análises aqui, essas dicas, esses tutoriais para a transcrição, 18 registros estão especificamente tratando desse campo outras anotações, né? E eu inclusive estou separando ele por algumas categorias, né? Primeiramente, eu vou tratar das remoções e os julgamentos, né? Lá na documentação, vamos aqui para um exemplo, né? Olha aqui esse indivíduo, o Sebastião de Paula, né? Ele foi condenado na comarca de Juiz de Fora, né? Ele foi recolhido, veja só que as anotações que eles deixam aqui, ó, recolhido à cadeia de Juiz de Fora em 9/7/1915. Se você reparar, é exatamente a mesma data que está aqui, ó, preso em, que, né, também é a mesma data de entrada na cadeia. Vejam que a autoridade policial não se deu ao trabalho de anotar aqui embaixo, haja vista que esse campo é uma duplicata dentro da própria documentação, né? Ele foi recolhido à cadeia de Juiz de Fora em 9 de julho de 1915. Depois ele foi removido para a cadeia de Ubá em 14 de agosto daquele mesmo ano, né, 1915. Ele voltou de Ubá para Juiz de Fora em 4 de setembro de 1915 e foi absolvido e posto em liberdade em 9 de dezembro de 1915. Vejam que há uma série de informações aí sobre o trânsito desse indivíduo aqui na zona da Mata Mineira, entre Juiz de Fora e Ubá. Como isso é anotado na documentação, 9/7, né? Ele foi preso em Juiz de Fora, ele estava em Juiz de Fora, ele foi recolhido para Juiz de Fora em 9/7 de 1915, foi removido para Ubá, né? Aí a remoção 2 dele, em 14/8 de 1915, ele volta para Juiz de Fora em 4/9 de 1915. A informação lá sobre a absolvição e o posto em liberdade, isso eu vou explorar em um outro vídeo, para já passarmos aqui para um outro exemplo que é muito comum também, que é esse exemplo que há pouquíssimas informações sobre essas remoções, né? Que é esse exemplo aqui do Francisco Antônio Xavier, né? Mas veja bem, ó, já esteve na penitenciária de Ouro Preto, está atualmente recolhido à cadeia de Barbacena, isso em 1/15 de 1915. Aí fala sobre o julgamento dele, ele é removido para a penitenciária de Ouro Preto em 26 de setembro de 1915.
1916. Ele esteve evadido da cadeia de São João del Rei, então diz também que ele foi para São João del Rei, né, até abril de 1911, tendo sido capturado em Baipendi, removido para Queluz, né, em fevereiro de 1918, e o indivíduo que veio a falecer, né, dentro do sistema prisional em 6 de junho de 1919. Todas essas informações, bem, ele é removido ele é preso numa data, né, 15 de outubro de 1895, né, a gente pode ver isso aqui, e ele é removido para Ouro Preto em 26/9 de 1916. Né? E é isso que nós vamos anotar aqui dessa remoção para ele, para Ouro Preto, em 26/9 de 16. Esse caso, né, é um caso que, como faz parte daqueles indivíduos que, quando começou essa série de livros, já estavam presos, eles têm um local anterior, que é Ouro Preto e Barbacena. Ele já esteve detido em esses outros locais. Né? Ele também é um caso que teve uma fuga, né, no dia 16/8 de 1909, foi recapturado 2 anos depois, menos de 2 anos depois, em Baipendi. Né? Todas essas informações estão contidas ali. Vejam como que a gente tem que ficar transitando pela planilha. É um exercício muitas vezes complexo e difícil de interpretação dessas informações e alocação das mesmas em seus devidos campos na nossa planilha de transcrição. Por fim, há um outro caso que eu trago aqui que mostra essa complexidade. Né? Esse indivíduo aqui, né, ele acha-se em Santa Rita do Sapucaí, seguiu para a penitenciária de Ouro Preto, onde deu entrada em 18/11 de 1920, seguiu para Itajubá, depois segue para Ouro Fino, Itajubá, ele vai para o estado de São Paulo, volta para Belo Horizonte, e aí ele vai para a penitenciária de Ouro Preto. Enfim, há toda uma trajetória carcerária desse indivíduo depositada nesse registro. Veja aqui o tanto de informação que está anotada, né, na documentação. E isso tudo nós temos que ir ali caso a caso anotando. Da penitenciária para Itajubá, para Ouro Fino, volta para Itajubá, ele vai para o estado de São Paulo, né, ele volta para Belo Horizonte e ele vem para Ouro Preto. Vejam aqui que no caso dele, né, olha só, eu vou até ampliar esse campo aqui. No caso dele, ele não para ali, né? Depois ele vai para Rio das Velhas, Muriaé, né, Ouro Preto, para a penitenciária de Ouro Preto. Né? E aqui ainda consta a informação lá de que ele fugiu, né, ele evadiu da prisão, ele é recapturado em Muriaé e depois é transferido para a penitenciária de Ouro Preto. Ultrapassando as 7 remoções, né, não havendo campos, o que é indicado, né, a forma de se transcrever essa informação é separando por ponto e vírgula. Né, o mesmo se fazendo aqui nesse campo da remoção. Né, você anota aqui no primeiro aqui, 6/12/1922, isso é referente à penitenciária de Ouro Preto. Depois do ponto e vírgula, Rio das Velhas, é esse 23/9/1923, e assim sucessivamente. Né? Se cada pessoa for adicionar um campo na planilha, depois a gente não vai ter dificuldade em concatenar esses dados dentre os vários pesquisadores que estão trabalhando na transcrição. Ok? Vamos agora explorar aqui um pouco o campo que é a data de julgamento. Tá? Esse campo nem sempre consta na documentação a data que o indivíduo foi julgado. Né? Muitas vezes conta a data que ele é preso, a data que ele é posto em liberdade, a data que ele é absolvido, né? Muitas vezes sem dizer se ele é absolvido pelo júri, por um juiz, às vezes fala que ele é posto em liberdade por ordem de
de um delegado e tal, mas a informação sobre o julgamento nem sempre ela está presente, mas quando ela estiver presente, essa data deve ser anotada no campo julgamento data, né? Vamos aqui a um exemplo, né? Que é o registro do Hipólito Cândido de Oliveira, né? Recolhido à cadeia de Guanhães em 7 de maio de 1917. Pois bem, ele é posto em liberdade, né? Menos de um mês depois por habeas corpus. Aí ele é preso novamente, né? Fica aqui sem a data. Provavelmente a pessoa que está transcrevendo ela errou. Querendo dizer que é o seguinte, ele estando em liberdade, ele foi julgado em 30 de 3 de 1921. Né? E ele é julgado novamente em 16 de 12 daquele mesmo ano, 1921. E por fim, ele é posto em liberdade por ter sido despronunciado em 2 de 5 de 1923. Né? Um pouco complexo entender o que está acontecendo aqui, né? Mas vamos aqui à forma como a gente transcreveu. A primeira data que ele foi julgado, né, 30 de 3 de 1921, né, e depois ele é despronunciado em 2 de maio de 1923. Vamos lá às observações para a gente perceber aqui como que a gente deve anotar isso. Inclusive já explorando um pouco aqui desse campo observações, o que vai ser objeto específico de um último vídeo, né? Olha só, ele foi solto por habeas corpus, né? Aqui consta essa informação. Ele é preso novamente e foi julgado em 30 de 3 de 21, né? E ele é julgado novamente em 16 de 12 de 21, né? E aí, impronunciado, né? Deixei anotado aqui também, conforme está lá na documentação, né, em 2 de 5 de 1923. Vamos para mais um caso, que é o caso do José Chagas, né, recolhido à cadeia de Campanha em 17 de 1 de 1918, julgado em 13 de abril, 13 de 4 de 1918, evadiu-se em 15 de abril de 1920. Como que a gente procede à anotação disso? A data de julgamento, 13 de 3 de 1918, né? E ele foge, né, na condição de absolvição aqui, ele foge em 15 de 4 de 1920. Tudo bem? E aí, um outro caso, né, que é esse caso aqui do Josino Gomes de Almeida. Ele é recolhido à cadeia de Juiz de Fora em 6 de 7 de 1917, julgado em 20 de setembro de 1917 e veio a falecer em 20 de maio de 1919. Como que nós vamos anotar isso na documentação? Julgamento 20 de 9 e depois ele veio a falecer. Ok? Então, recapitulando aqui, né, lá o primeiro caso, a primeira data de julgamento dele. As outras datas nós colocamos aqui nas observações, né? Como eu já disse, num outro vídeo eu vou explorar especificamente esse campo das várias observações que nós podemos fazer, né? Aqui, né, nesse outro caso aqui, é um indivíduo que é julgado e ele foge, né? Outra informação que nós temos a respeito dele é da fuga, e depois esse outro indivíduo aqui que vem a falecer antes de cumprir toda a sua pena, né, a qual ele foi condenado. Pois bem, gente, espero que tenha ficado claro, né, essas informações. Esse campo, outras anotações, ele é um campo bem complexo mesmo. Às vezes as informações ali geram muitas dúvidas, elas têm uma série de ambiguidades, né, o que causa muita dificuldade na hora de anotar. Mas eu espero com esses vídeos estar clareando para vocês como nós temos procedido na transcrição e tabulação desses dados. Nos próximos vídeos vou continuar
passando informações aqui sobre como transcrever as informações depositadas nesse campo de outras anotações. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.